Quero chamar ele, que é o nosso grande terapeuta, quem sempre nos ensina muito, nos ajuda, nos orienta, tira as dúvidas e esclarece para que nós possamos sempre levar a melhor informação para os nossos clientes. Vem para cá, terapeuta Walter Campos! Bom dia, gente. Boa noite, Japão. Boa tarde, Europa. A gente está aqui com uma grande satisfação. Estamos totalmente isolados aqui para poder fazer esse trabalho. A gente está seguindo as recomendações, né, impostas pelo governo para não se aglomerar. Infelizmente, é uma fase que a gente está passando. E a gente, cada dia que a gente ouve uma notícia, a gente fica mais temeroso. Mas nós temos que entender que a única solução para a gente ultrapassar essa fase é quando a gente está bem de saúde. A gente tem visto pessoas jovens, né, partindo em razão dessa pandemia, mas a gente tem visto muitas pessoas voltarem, e sem contaminar, tudo com o uso das nossas tecnologias. Isso é muito importante. Tá? Eu vejo uma condição própria hoje para poder estar falando um pouquinho, né, da nossa tecnologia para as pessoas. Então, quando você fala em imunidade, em pandemia, né, então hoje você tem argumentos fortes para poder falar para as pessoas das nossas energias, ok? Muito bem, muito bem. Vamos começar, nós vamos fazer um treinamento aqui, tá todos os nossos graduados, um grande abraço a todos, saudades daqueles abraços, meu amigo Martins, Akira, nossa, quanta gente boa tem aqui, Valdir, Poxa vida, Elisete, tá todo mundo, parabéns, não dá para falar o nome de todo mundo, mas a gente está vendo aqui. Nós vamos falar, eu não vou falar hoje sobre problemas da pandemia, tá? A gente sabe das dificuldades, todo mundo está mais escolado de informações sobre pandemia, como a ação do vírus, o que está acontecendo, isso a gente está ouvindo todos os dias, então eu vou me ater exatamente as condições de ação de benefícios dos nossos produtos. A verdade é essa, porque isso tudo vai passar, mas o nosso produto vai permanecer, nossas energias vão permanecer. Então eu queria falar para vocês sobre os benefícios reais das nossas tecnologias, como isso tudo funciona no nosso corpo. E nós fizemos, com a ideia do nosso André, né? O André é o nosso indicador, parabéns André, você é o cara, né? O pessoal da técnica aqui trabalhando para assessorar a gente, o Edgar, a esposa, obrigado. E ele achou ideal colocar em 7 passos, para a gente mostrar e ficar mais fácil o entendimento dessa ação de benefícios das energias. E isso foi muito legal, achei bastante interessante, a gente fez um plano piloto aqui num dia aí, já faz algum tempo, e agora nós vamos retomar com um pouquinho mais de capacitação, tá? Nós vamos falar da dor, porque dor ninguém merece, mas a gente precisa saber que 86% das pessoas, olha só, nós estamos falando de quase, em cada 10, quase 9 pessoas sofrem de dor. Dores comuns. Então, é um fato alarmante. 86% dos fatores de dores. Então, nós vamos entender o que é dor. Porque a gente fala, o que é dor? Mas a dor é uma coisa assim muito extensa. Vamos classificar um pouquinho o que é dor? É importante que vocês anotem para a gente ter uma noção, para a gente entender como age a dor e depois como é que as nossas energias vão trabalhar. Existem 3 tipos de dores.
3 tipos. A dor nociceptiva, a dor inflamatória e a dor neuropática. São 3 tipos de dores. A dor nociceptiva são dores causadas por danos no corpo e serve como um propósito protetor do corpo. Inclui as somáticas como as articulações, osteoartrite, dor lombar, lesões esportivas, dores pós-cirurgia. Essas dores nós entendemos como dor nociceptiva, tá? Depois nós temos as dores inflamatórias. É causada por danos nos tecidos moles, nos músculos esqueléticos, tido como dor moinha, ou sensação de dolorido. O corpo, corre no corpo todo, ocorre no ombro, na anca, na mão, até lombar, vários fatores do próprio corpo. E a dor neuropática é causada por lesão ou disfunção do sistema nervoso sematossensorial. É uma coisa mais difícil para diagnosticar, né? Muitas vezes não tem sinais físicos, sente-se como dor ardente, ou formigueiro, ou dor aguda, ou picadas, ou lesão corporal. Esses 3 tipos de dores estão inclusas em vários tipos de doenças. A dor é um processo multicomplexo. A dor é controlada pelo sistema nervoso central. Então, esses 3 tipos de dores são controlados pelo nosso sistema nervoso, E o primeiro sintoma que necessita de melhora imediata é a dor. Porque dor é uma energia impulsionada pelo sistema nervoso que dá sinais de que algo está errado dentro do seu corpo. Então isso tem que ser abrandado. A primeira coisa que a pessoa não quer ter é a dor. Então toma remédios para não sentir dor. A dor é limitante. A dor é um fator de energia e ela é só quando equaliza a energia que se consegue baixar a dor. Nas nossas tecnologias, nós temos a energia do MFP, que é o Magnetic Field Power, que ele equaliza as ondas magnéticas, baixando a capacidade da energia da dor. Olha que coisa incrível. Quando nós temos qualquer dor, esses 3 fatores de dores, a ação magnética da nossa tecnologia, hoje mais potente, porque tem a inclusão dos raios infravermelhos longos nos magnéticos, potencializa a ação mais intensa das ondas magnéticas. Então vai mais além para recuperar a capacidade da energia da dor. Então essa tecnologia é importante saber que alivia a dor. Isso tudo a gente tem visto quando a gente coloca uma pessoa nas nossas maquetes, nos nossos aparelhos, imediatamente cessa as dores. Dependendo do tipo de dor, a dor é mais resistente. Quando nós falamos em dor crônica, por exemplo, essa dor, ela cria um alívio imediato, mas há uma tendência de ela voltar. Então, a dor crônica leva mais tempo para ser eliminada, porque há que ter uma correção nos sistemas do nosso corpo para eliminar o problema da dor crônica. Então nós vamos entender agora por que isso acontece. Às vezes a pessoa tem um problema com uma dor crônica e usa o nosso produto, acha que vai ficar bom em 3, 4 dias.
E isso não acontece. Por quê? Porque há que ter uma ação de homeostase no corpo para eliminar o processo. Aí baixar a dor. Quando a dor é lesão, é mais fácil, porque está, né? O corpo já está trabalhando para eliminar esse processo. Então a equalização da energia baixa essa dor. Então eu entendo que, como primeiro passo, nós temos que aliviar as dores através das energias do MFP. Isso é fantástico, né? Muito bem, muito bem. Vamos para o passo 2. Ok. O segundo passo que o nosso corpo recebe de informação é a regeneração corporal. Há que ter uma regeneração do corpo para atacar o processo que está causando aquela dor. Toda mudança no organismo deve começar pela desintoxicação. Quando um corpo está tóxico, ou intoxicado, até os efeitos dos medicamentos às vezes não causa efeito. Então dificulta qualquer tipo de tratamento. Quando você limpa o seu organismo, aí fica mais fácil para criar as ações de reversão. Então, nós devemos, primeira coisa para fazer a regeneração do corpo, eliminar as toxinas do nosso corpo. E aí entra as nossas tecnologias, as nossas energias. A água é o principal desintoxicante do corpo, porque ela vai para as células, ela atinge o corpo 100%. Quando você tem uma água alcalinizada, superior ou igual à alcalinização ou pH do sangue, então o corpo começa a ficar alcalinizado. Eu vou mostrar aqui. Aqui eu até coloquei no quadro. O pH do sangue, ele atinge entre 7,35 a 7,45. Então, quando você ingere uma água nesse padrão de alcalinização, o corpo elimina as toxinas, trabalha com mais propriedade. Quando você toma algo ou se alimenta de água que tem um processo de alcalinização bem baixo, aí o corpo tem que ativar os sistemas para alcalinizar a água corporal para atingir o pH do sangue. Como nós podemos fazer isso? Através das nossas tecnologias, para facilitar o nosso corpo a ter um desenvolvimento melhor nesse processo. O Ion Balls, ele purifica a água, ele transforma íons positivos em negativos. Então ele melhora o processo de pureza da água, através dos minerais ricos, que são muito raros. Ok. Tá na mesinha. Ah, tá. O Ion Balls, ele tem essa vantagem. Então nós temos que ingerir todos os dias, o quanto mais possível, água alcalinizada. Ok? Então hoje nós temos aí as nossas jarras para água alcalinizada, né? Toda a estrutura de alcalinização no fator de controle da água. E uma coisa importante, nós temos o Fear Power. O Fear Power, ele quebra as macromoléculas da água e ajuda a eliminar as toxinas. Se você usa os Fear Power e toma água com Ion Balls, a alcalinização e a purificação da água corporal é muito mais rápido.
Então há agora um processo de regeneração do corpo. Por quê? Porque o corpo está alcalino. E agora o ideal seria mudar alguns hábitos. Melhorar um pouco a alimentação, né? Colorir mais os pratos. Né? Isso é muito importante. Fazer uma atividade regular, isso é fundamental. E ter um sono de qualidade. Isso nem se discute, nós vamos falar lá na frente. Tendo a regeneração corporal, limpo, desintoxicado, inicia-se a regeneração celular. Aí é o que é muito importante. O corpo só atinge a regeneração celular se ele tiver ainda células saudáveis ou células tronco para poder fazer essa regeneração. Às vezes uma pessoa está sofrendo, acometida de uma doença grave, e aí o corpo, a doença está num estado extremamente avançado, o corpo não tem mais condições de reação. As células tronco já foram abandonadas e poucos são as forças das células. Muitas vezes até a nossa tecnologia não atinge esse processo. Mas é importante saber que isso é um estágio. Mas de uma forma geral, a recuperação celular é fundamental para qualquer ação de benefício no organismo. Porque tudo começa pelas nossas células. Nós somos formados de células, trilhões de células, diversos tipos de células, mas todas elas trabalhando para produzir algo em benefício do organismo, tá? A regeneração é um fator natural e é quando o corpo recebe os raios infravermelhos. Principalmente os raios infravermelhos do Fear Power, que são mais potentes que a ação natural. Começa esse processo de regeneração e o Fear Power é o responsável por esse processo. Deus criou a fonte principal de energia, que é o Sol. O Sol irradia os raios infravermelhos. Os raios, até chegarem ao nosso corpo, aqui na Terra, ele passa por vários processos. Hoje eles estão chegando alterados. Por quê? Porque há buracos grandes na atmosfera. Então o sol hoje passou a ser nocivo. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para tomar sol. E as pessoas hoje não têm tomado sol o suficiente. Que isso não é bom. Nós devemos tomar sol, porque o sol é necessário para a saúde. Mas as pessoas já saem de casa já com protetor solar. Então o corpo não recebe os raios infravermelhos, são rebatidos. O que eu oriento às vezes as pessoas? Você vai sair para tomar sol? Tome sol por um tempo, aí 20 minutos e tal, e depois utilize os processos de defesa. Porque senão o seu corpo não consegue sintetizar a vitamina D. Muitas pessoas têm perguntado para mim por que o Fer não sintetiza a vitamina D. Porque esse é um processo bioquímico que é feito através da ação dos raios solares. Atinge a pele libera um hormônio que vai para a corrente sanguínea, e aí vai para o fígado e para o rins. Lá há uma axilação desse processo, e aí começa a desenvolver o calciferol. Então, essa reação bioquímica não acontece com o FIR. Portanto, o FIR não promove a sintetização da vitamina D. Então, mas ele promove a ação regeneração das células. Por quê? Ele atinge diretamente as células. E células é vida. Quando nós recebemos as ações de infravermelhos do Fear Power, que atinge até 16 microns, a imunidade aumenta.
e permanece. Uma pessoa que é usuária do nosso ARS, por isso que nós indicamos sempre o ARS, pela permanência da ação dos raios infravermelhos do Fear Power, porque mantém a imunidade em alta. Claro que às vezes vem um vírus, pode atacar, o corpo cria reações, tá? Mas você está sempre com uma defesa alta em relação a essa nossa tecnologia. Dr. Toshio Komuro, que é o inventor do Fear Power, ele taxa cientificamente que através dos impulsos dos raios infravermelhos do Fear Power, a célula ela chega a vibrar trilhões de vezes por segundo. Isso cria uma potência incrível de energia nas células. E aí as células promovem fabricações de hormônios, de ácido, tudo isso melhora no nosso organismo com a ação da nossa tecnologia. Olha como é importante, né, a gente ter essas ações. Você que tem curiosidade ou necessidade de alguma dúvida, coloque no chat, vai cair aqui, o pessoal vai me passar. Se der tempo, a gente responde essas perguntas, ok? Aí nós vamos para realinhamento dos sistemas. Depois de a ação, regeneração corporal e celular, aí vem o realinhamento dos sistemas. É fundamental que os sistemas estejam realinhados, porque a formação do nosso corpo está lá em cima, os sistemas. O sistema é que comanda toda a ação de reação de benefício do nosso corpo. Então nós falamos assim, quais são os sistemas mais importantes do nosso corpo? Eu reputo como o sistema cardiovascular, que é o mais importante dentre os 13 sistemas do nosso organismo. Por quê? O sistema celular é que leva nutrientes para as células, leva oxigenação para os tecidos, para os órgãos, para o cérebro. Né? Toda a parte de alimentação corporal é feito através do sistema cardiovascular. Você pode identificar qualquer doença, né, através do nosso sistema. Hoje a gente faz exames de sangue e você vê a condição orgânica do teu corpo. Porque é lá que estão todas as defesas, né? Todo o sistema de alimentação, de irrigação, de oxigenação, tudo é feito através do sistema cardiovascular. Quando eu tenho um sistema perfeito, um sistema funcional, tudo anda bem no meu corpo. E há sinais que indicam que o corpo está mostrando que o sistema não está bem. Por exemplo, vasos, varizes, enxaqueca, né? Corpo cansado, dores nas pernas, cãibras, formigamentos, né? Perna pesada. Tudo isso são indicativos que o sistema não está funcionando perfeitamente. E aí começa a ter alterações. Aí pode alterar a pressão, né? Pressão sanguínea, e aí você tem que ser medicado com remédio para poder fazer as dilatações das artérias para ter uma circulação melhor. Então há como identificar. E a maior causa mortes que existe é com relação ao processo cardiovascular. Porque é o fator mais importante. Eu coloquei aí todos os sistemas, né? Olha aí, depois eu classifiquei o sistema respiratório. Olha como é. Hoje nós estamos vendo como é importante esse sistema. Então nós temos tecnologias que ajudam no sistema respiratório. Né? A vibração, por exemplo, ajuda. Né? A atividade física ajuda. Então é importante. Depois vem o digestório, onde faz toda a absorção
das vitaminas, dos minerais. O sistema nervoso é o controle, o endócrino, o controle do corpo, o esquelético, muscular, imunológico, linfático, excretor, urinário, reprodutor e tegumentar. Isso aqui realinha quando há uma unificação de todas as nossas energias. Então há que ter a energia da Terra, que melhora a energia corporal, melhora as ondas magnéticas. Nosso corpo é energia. Nós precisamos realinhar esse campo de energia. Só que nós não pisamos mais na Terra. Então nós utilizamos o quê? O MFP. E aí nós temos os raios infravermelhos, que são as energias naturais mais importantes para nosso ser. Aí nós temos o Fear Power. Para cuidar do nosso sistema respiratório, nós temos o Ion Balls. Olha como as nossas tecnologias trazem energias importantes para melhorar a condição de vida das pessoas. Não é à toa que a gente vê depoimentos diários de melhora das dores, das doenças. Por quê? Porque atingem esse sistema. Então, quando você recebe esse campo de energia unificado, o teu corpo muda de padrão, atinge os processos de reversão, equalizando, criando um processo homeostático no teu organismo. Então, é importante saber como as nossas energias trabalham e aonde é que ela trabalha. E aqui é um fator importante. Todas as energias cabem dentro desses sistemas. É muito lindo isso, né, gente? É fantástico. Mas nunca deixar de beber água de qualidade. Gente, esse é o fator mais importante para se ter, um dos fatores mais importantes para se ter saúde. Beber água de qualidade. Muito bem, vamos em frente. Depois, se houver alguma dúvida, vocês coloquem perguntas que o nosso pessoal que recebe, vamos ver se dá tempo de responder todas. Agora vamos ver como se dá o processo da reversão. O início da melhora ou reversão dos processos. Olha só, nós partimos da formação do nosso corpo. Forma-se átomos, que é a menor parte, o menor elemento que existe é o átomo. Depois vem as moléculas que formam as células. Depois formam os tecidos, que formam os órgãos, e aí os sistemas. A formação orgânica é feita dessa forma. O processo de reversão é o inverso. Então começa nos sistemas, realinhando os sistemas, melhorando o fator dos sistemas, e aí atinge os órgãos, os tecidos e as células. E aí há uma homeostase. É importante saber que muitas pessoas acham que as nossas tecnologias, as nossas energias, é remédio. E só querem levar para as pessoas que estão doentes. Claro, vai ajudar, vai potencializar o tratamento? Vai. Mas, na realidade, o nosso produto, ele não é curativo, ele é preventivo. Então, quanto menos problemas as pessoas tiverem, vai conseguir ter melhor prevenção. Ah, tá, mas a pessoa lá já está cometida de uma doença, que hoje é muito comum as pessoas estarem doentes. Vai melhorar? Vai melhorar. Porque quem cura as doenças não é o produto, é o corpo. Por isso que eu estou trazendo para vocês as informações dos benefícios e como isso acontece no nosso corpo. Porque seguindo esse padrão é que o corpo vai se curar. Ele vai ter uma melhora, pelo menos
o alívio dos processos, se for um processo crônico incurável, ele vai ter o alívio desse processo, enquanto estiver sendo utilizado esse campo de energia. Porque nós, tudo partimos do princípio que nós somos energia. Nós vivemos num cosmos de energia. A Terra emana energia, o Sol irradia energia. Todos os ambientes têm energia. Você tem o seu celular, Wi-Fi, né? As irradiações estão presentes em todos os campos, todos os lugares que nós vivemos. Então é um fator de energia intenso. E para você ficar doente é quando há uma disfunção desse campo de energia. Para você reverter o processo, você tem que realinhar esse campo, trazendo a ação das energias. Muitas vezes, em determinados organismos, isso leva um certo tempo. Tem gente que recebe a carga de energia e imediatamente tem benefícios, mas tem pessoas que levam muito tempo, principalmente quando as doenças são crônicas e incuráveis. Eu vou citar uma aqui, por exemplo, a fibromialgia. Ela tem vários estágios. Se você levar tecnologia para uma pessoa que está no estágio primário, é muito possível que ela tenha alívio imediato. Mas se tiver no estágio pós-primário e elevado, vai levar muito tempo até o corpo realinhar todos os sistemas e eliminar o processo. Mas ele está recebendo um campo de energia constante. Por isso que nós temos que sempre colocar os RS para as pessoas. Porque é esse campo de energia que vai traduzir esses benefícios de cada organismo. O cara quer comprar um bracelete sarado do Parkinson? É impossível. Vai criar um campo de melhora? Vai. Mas depois estabiliza. Então é importante saber que o início da melhora ou reversão dos processos acontece após realinhamento dos sistemas, que a ação vai no sentido inverso da Constituição. E a imunidade permanece. Vocês estão percebendo que eu estou falando muito imunidade? Porque o que é o sistema imunológico? É um complemento de homeostase do corpo. Não é um fator. Se fosse assim, eu tomava uma pílula e melhorava a imunidade. Não é só isso. São vários fatores que traz a ação de imunização. Melhora o campo de defesa do corpo. Vamos para o 6º passo, né? Aqui tem uma palavra que ela não é errada, mas nesse campo ela não está certa. Hemostase. Hemostase é uma forma de ação geral. Nós vamos falar da homeostase, tá? Então, corrige aí vocês. Homeostase. Hemostase é uma ação. Homeostase é o que nós vamos falar, quando é a regeneração total do organismo. Tudo passa a funcionar de uma forma absolutamente normal. Olha, gente, eu tenho uma ação aqui que eu quero explicar para vocês como se dá a homeostase. Né? Porque, assim, para promover os processos de autocura, o corpo tem que estar já de uma forma bem para poder liberar os campos de defesa. Quando nós falamos em campos de defesa, nós falamos de hormônios, de ácidos, né, que vão ser construídos para eliminar os processos. Eu vou trazer aqui uma informação. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Tem que ser uma parte. Hã? Tem que ser essa parte. Tá. Muitas pessoas já viram essa explicação. Nós fizemos essa pesquisa ali para 2000 logo que chegou o FIR, acho que 2015, se não me engano.
2014, 2015, acho que foi isso. E nós levamos, a gente não tinha muitas informações sobre o FII que estava chegando para nós aqui no Brasil. Quando nós entramos em informações com o Instituto Científico Toshio Komuro, lá a gente não tinha muitas informações e era difícil a tradução. Hoje você já traduz automaticamente, né? Mesmo japonês para português. Mas era muito difícil para a gente entender essa ação. O que nós fizemos? Pegamos as pastilhas e fomos para o laboratório. A gente já tinha ação, já tinha hábitos, né? A minha formação de terapeuta ortomolecular dava a possibilidade de fazer pesquisa. Eu sempre fui curioso, estudar isso. E quando veio o FII, eu fui mais além. E aí nós vimos como é que há essa transformação para criar a homeostase. Tá? Então, isso tudo acontece aqui no nosso cérebro. Isso é um cérebro, tá? Só para a gente ter uma ideia. Sou péssimo desenhista, todo mundo sabe. Meu forte nunca foi desenhar, mas tudo bem. Vamos entender o que nós vamos mostrar aqui da homeostase. Na realidade, é assim, nós temos um trio de glândulas que faz o comando do nosso corpo. Tá? Nós temos no centro do cérebro o hipotálamo. É uma glândula que determina ordens. É uma glândula endócrina. É uma glândula que promove as matérias-primas para os hormônios. Ok? Nós temos a hipófise, até então, ou pituitária, que é uma glândula que era a glândula de comando. Hoje, ela não é glândula de comando, ela é uma glândula que, dentro desse trio, promove a homeostase. E nós temos a pineal. Pineal, e essa aqui, hipófise. Isso aí, hipotálamo. Ok. Esse trio de glândulas é que promove a homeostase no corpo. Essa glândula pineal, que está aqui, junto com a hipotálamo, são glândulas que necessitam de raios solares. Elas necessitam de raios solares para não haver oxidação da glândula, para elas manterem um funcionamento adequado. Essa glândula pineal é uma glândula muito importante, porque ela é sensorial. É aquela glândula que nos comunica com Deus, que nos comunica com o universo. É feito através da glândula pineal. Toda a parte mística que existe no mundo é baseado nessa informação, nas informações dessa glândula, a glândula pineal. Mas ela não é única, ela trabalha num conjunto. Então, quando nós recebemos raios solares, essas glândulas trabalham, funcionam melhor. Principalmente o hipotálamo. O hipotálamo, ele determina quais são os hormônios que devem ser fabricados, principalmente pela hipófise. E ele tem um portal, do hipotálamo sai um portal diretamente para a glândula hipófise, que envia a matéria-prima para a fabricação dos hormônios para o órgão-alvo, para a situação que há necessidade. Então, tudo é determinado pelo hipotálamo. Quando o hipotálamo manda informações para a hipófise, e aí ela faz os hormônios, e aí
tem hormônios que ela não compete a ela. Então ela determina a ordem para as outras glândulas, como as suprarrenais, como o timo, como o fígado, como o rins, como o útero. Tudo isso é comandado pelo hipotálamo. Agora, se essa glândula oxida, o corpo entra num estado de alteração. E aí, nós vamos entender o que isso causa. Só tinha essa, mas tudo bem. Nós vamos entender isso aqui, ó. Pinei. Lembra dessa palavra? Pinei. Aqui é a origem das doenças. E aqui é a ação de reversão. O hipotálamo é responsável pelo pinei. O que é pinei? Psíquico, neuro, endócrino, imunológico. É uma ação constante de reversão. A ação psíquica. O que isso causa? As doenças emocionais. As doenças causadas pelo fator psíquico. Hoje nós temos aí os síndromes do pânico, depressão profunda, né? Vários processos que é feito através do psíquico. Quem comanda isso é o hipotálamo. Neuro são os processos nervosos do corpo. A dor é um fator complexo através do sistema nervoso e é controlado por esse sistema. Psíquico, neuro, endócrino é o controle do corpo. Controle total. Colesterol, triglicérides, hipertensão, fome, sono. Tudo isso é o sistema endócrino. E que é o imunológico, é o nosso sistema de defesa. Quando nós temos psíquico, neuro, endócrino, imunológico, nós temos um fator que regula todos esses sistemas. O que é? Ih, caramba. É o hipotálamo. O hipotálamo é o que controla o pinei. Você quer ver? Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença psíquica, uma depressão, por exemplo. O que ele procura? Um local escuro. Quer ficar no quarto, ou no computador, ou no celular. Quer se isolar. Então, não recebe raios solares, o hipotálamo. Então, oxida essa parte do psico. O sistema neuro, a mesma coisa. Quando começa a criar oxidação nessa glândula, começa a alterar esses processos. Eu lembro quando eu era bem jovem, existia no interior aquele solário. A gente mora aqui em São Paulo, sempre morei aqui, e as pessoas iam para o interior para fazer tratamento de sol, de respiração, né? Porque tomavam sol. Hoje não existe mais isso. Então as pessoas preferem tomar uma pílula, uma cápsula para resolver os problemas. E não é assim que resolve. Porque esse sistema é muito complexo. Ele tem que ser alimentado através de energias que ele precisa. E eu vou contar um segredinho para vocês. O FIR, graças a Deus, alimenta esse trio.
Acho que nem precisava falar mais, né? Quando você realinha a base de controle total do seu corpo e você tem algo que tira a oxidação dessas glândulas, melhora todo o campo. Aqui é a ordem celular. Por isso que o FIR é fantástico. Eu sou convicto do FIR, porque a gente fez tantos testes com o FIR que a gente fica impressionado. E tem pessoas que nem acreditam. Como tem pessoas que não acreditam na pandemia e não acreditam que isso é possível. Gente, nós temos uma arma poderosa na mão. Se a gente entender que a ação da nossa energia, das nossas tecnologias, promove uma ação de defesa, de melhoria, de reversão dos processos, todas as pessoas desse mundo necessitam desse produto. Por causa da modernidade. As pessoas hoje só querem vídeo, computador, Wi-Fi, TV, e esquecem que isso oxida esse complexo que comanda todas as glândulas, tiroidianas, suprarrenais, todas. Aqui está o coração do controle do nosso corpo, que é o PNEI. E o FIR resolve esse processo. O FIR melhora esse processo. Eu estou vendo vocês aí, bate palma, que merece a tecnologia que nós temos. Real, é fantástico. Né, Savelio? Savelio lá em Campino, Marinho, oh, gente boa. Jacques, Douglas, Valdir e Leandra, opa, Tamires. Que legal, quanta gente boa, né? Saudades de ver vocês. Vamos adiante? Última ação que nós podemos falar é do ciclo da longevidade. Depois que o corpo está em homeostase, é que nem um avião. Quando alcançou a altura ideal, diminui a potência dos motores e é voo cruzeiro. Vai embora. Vai tranquilo. É exatamente isso que acontece com o nosso corpo. Quando as células foram regeneradas, houve a regeneração corporal, né? Melhorou os sistemas, né? Melhorou o campo que promove o controle. Agora é só ir embora para a longevidade. E não deixar a peteca cair. É aqui, vocês estão vendo aí uma pirâmide? Eu fiz essa pirâmide para orientar as pessoas no fator importante, que é a alimentação. Então vocês vão ver aí, ó. O que mais o meu corpo necessita? Quais são os alimentos que o meu corpo necessita? Os grãos. Eles serão melhores se forem grãos integrais. Mas os grãos, de uma forma geral, é o que o meu corpo mais necessita. Então é a base da pirâmide. Subindo, eu vou ter a necessidade das vitaminas e dos minerais. Então eu tenho aqui as frutas. As frutas trazem para a gente as vitaminas. E os vegetais trazem os minerais. Nós somos animais. Nosso corpo não produz mineral. Mas os minerais são muito importantes para o controle do corpo. Então há que se alimentar de vegetais para receber minerais. Depois, numa quarta etapa, nós temos as proteínas, que são elementos de formação. São alimentos de origem animal, que vêm do animal.
ovos, leite, carne, peixe, etc. Vocês percebem que cada vez é em menor quantidade. Nós precisamos pouca proteína. Mas é o que a gente mais come. Eu vou nos restaurantes, eu vejo o prato das pessoas, 80% de proteína. Aí o cara pega um vegetalzinho e tal, põe lá. Fruta. Aí o corpo sofre pelas necessidades. Quando você usa essa pirâmide alimentar, você traz benefícios para o teu corpo. Instrui isso para as pessoas quando você for fazer visita. E lá em cima, na pontinha, é o que menos nós necessitamos. De quê? Alimentos processados. Alimentos industrializados. Tudo que você compra em lata, em caixa, em embalagens processadas, é o que menos nós necessitamos. E muitas pessoas pegam essa pirâmide e fazem o inverso. Aí tem problemas de saúde. Se você seguir essa linha padronizada, aí vem o ciclo da longevidade. Vai embora. Vai embora. Passa por todas as situações. Alimentação equilibrada, beber água, a nossa água, fazer uma atividade regular, pelo menos caminhar, né, gente? Nós precisamos caminhar. Botar essa musculatura para oxigenar o sangue. E o sono. Nós falamos que o sono é o principal fator de imunidade, o fator de relaxamento, o fator de benefício. E é a pura verdade. Há que ter uma qualidade de sono. Eu posso fazer academia, me alimentar bem, ter lazer, tudo. Mas se não tiver um sono de qualidade, não tem saúde. Porque o sono faz parte diretamente no realinhamento dos sistemas. Porque quando nós utilizamos aquele processo das glândulas, o sono induz a fabricação de alguns hormônios. Se você não dorme adequadamente, ele não entende que precisa produzir. E aí fica falho no nosso corpo. Então, leve muito em consideração o ciclo da longevidade, porque é uma realidade. Eu adoro os acessórios da Energy, são fundamentais para manter a energia, a gente se defender das irradiações, mas eu não posso abrir mão dos ARS, gente. Eu não faço, não pode. Não pode. As pessoas têm que... A gente tem que levar essas informações que as pessoas têm que entender. Quando as pessoas entendem que nosso produto é fundamental, é gênero de primeira necessidade, você não vai ter dificuldade. O que ele vai pagar, ele vai ganhar ao longo do tempo de vida, disposição, sem precisar de tomar remédios, ter uma vida regular, porque a nossa tecnologia oferece isso. Bom, eu não vou passar os... Vamos falar em perguntas, alguma coisa, se tiver? Tá. Eu vou passar. Gente, a gente recebeu bastante informação aqui, bastante perguntas. Você quer anotar como Quer. você sempre faz? Pergunta de Tomita e também de Deise Mari. Domite e Desimari perguntaram... Quer saber como atuam as nossas energias nas doenças autoimunes. Doenças autoimunes. Isso. Ok. E o Tiago Alba Tiago Alba. e Elder de Itatiba. Ah. Querendo saber sobre o uso do Biopower para a radioterapia e sobre as nossas tecnologias com relação a quem faz quimioterapia. Ok. As outras a Camila vai jogar na tela aí para o doutor ver. Tá.
Bom, eu vou começar a responder, depois eu vou pegando aqui as que vem no chat. O que é doença autoimune? Muitas pessoas falam autoimune e não sabem. Eu dou um exemplo muito simples, né? Imagina um comandante, eu sou um capitão do exército. A palavra capitão está em moda agora, né? E ele tem lá seus soldados, 20 soldados. Ele treina aqueles soldados para a guerra, ensina a atirar, ensina a se portar na guerra de uma forma legal. De repente, os soldados se voltam contra o capitão, querendo matar o capitão. É assim que acontece a doença autoimune. O corpo não responde aos hormônios que necessitam para controlar o processo das doenças. Ele só reconhece se houver um hormônio sintético. Por isso que nós utilizamos muitos hormônios sintéticos para muitos tipos de doenças. Nós temos aí, por exemplo, lúpus, que é uma doença autoimune, artrose autoimune, as doenças de hipotireoidismo, hipertireoidismo. As glândulas produzem hormônios, mas o corpo não reconhece os hormônios, porque o sistema imunológico deletou. E aí, quando você ingere um hormônio sintético, o corpo reconhece e aí há o controle. A hidroxicloroquina, por exemplo, ela é muito indicada para as doenças de lúpus, porque ela trabalha nesse processo, melhorando a qualidade da recepção dos hormônios para as doenças autoimunes, tá? Então, o Biopower, ele cria um realinhamento de todo o sistema e melhora o sistema o quê? Ajuda a regular o sistema metabólico. Quando ajuda a regular o sistema metabólico, as produções de hormônios começam a funcionar. Porque abre-se os receptores para a imunidade do próprio corpo. Não que vai acabar a imunidade, não. Mas o FIR, através de um sistema de alta vibração, faz com que a célula receba os hormônios que o corpo produz. Então há alívio. Enquanto eu usar, pode trazer benefício. Se vai curar, é difícil, porque essas doenças autoimunes são incuráveis, porque o corpo deletou o processo. Mas por uma ação de reação, de vibração, o corpo recebe esses hormônios. Os receptores conseguem recepcionar. Então, uma pessoa que tem lúpus, ela consegue melhorar. O lúpus produz muitos hormônios, muitos ácidos, vai para as articulações, que é um fator natural, e lá cria-se cristais, né? Ele petrifica. Então a dor é incrível, deforma até a pele. Quando o sistema metabólico melhora através do uso dos raios infravermelhos do Biopower, isso aí melhora, diminui a produção excessiva de ácidos, descristaliza os ácidos compostos e melhora a dor. Então a pessoa tem alívio total das doenças autoimunes, doenças de artrose, essas doenças que são doloridas, melhora porque o processo imunológico, o processo metabólico contribui para isso. Quando nós falamos de Biopower, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Lá para os anos 2010, Biopower era uma tecnologia avançada, até um pouco antes, extremamente avançada. Era uma energia quântica, não tinha quantificação de energia. Então era o que existia no mundo, uma energia nova. Nós estamos aqui em 2021. Nesses 10 anos,
ou 12 anos, ou 8 anos, ou 12 anos, tá? Houve evoluções incríveis nas tecnologias, principalmente lá no Japão. Dr. Toshio Komuro criou, através dos raios infravermelhos sintéticos, o biopower sintético, que é o Fear Power. Então, o Fear supera a ação do biopower em muitas e muitas vezes. Porque o biopower, ele trabalha no núcleo da célula, mas com uma ação muito lenta. Era o que existia na época. Eu andava de Fusca quando era moço. Hoje não dá mais para andar de Fusca. Você anda com um carro que é mais potente, mais econômico. A mesma coisa o biopower. O biopower era o Fusca da época, que era o melhor carro que nós tínhamos. Hoje não. Hoje nós temos o FEAR. O FEAR faz mais que o biopower. Porque ele atinge o padrão de células de 783 para cima. E o biopower atingia as células de frequência de 40 Hz. Essas alterações mudaram com a ação do FEAR. Então, por que os nossos produtos futuramente não terão mais biopower? Porque é uma tecnologia avançada, diferente do que existia há 10, 12, 15 anos atrás. Quando nós falamos em processos quimioterápicos, qualquer evolução, doenças que há essa necessidade, vai melhorar o tratamento, vai potencializar o tratamento. Por quê? Porque ele trabalha na célula. A quimioterapia arrebenta o campo celular. Quando injeta a quimioterapia, ele destrói células saudáveis. E quando você usa o FEAR, ele tem células saudáveis em maior quantidade. Se você usa o FEAR, dificilmente você vai ter processos de doenças neoplásicas, como doenças das células, porque ele revitaliza as células constantemente, produzindo células saudáveis. Quando a pessoa está atingida por um processo, por exemplo, câncer, dependendo do estágio, o FEAR tem a capacidade de, além de promover a ação de potencializar o tratamento, pode até fazer o corpo reverter o processo. Por quê? Porque através do FEAR, ele consegue trazer células novas e células saudáveis. Nós temos aqui inúmeras pessoas, distribuidores, que vieram aqui com esses processos. E hoje são pessoas que dão depoimentos nas horas de apresentação, são livres dessas doenças. Então, esquece disso. Biopower é uma tecnologia boa, porém inferior à tecnologia do FEAR. Então não há necessidade de eu ter duas tecnologias fazendo a mesma coisa. Os nossos produtos novos, não há necessidade de biopower. Eu tenho FEAR Power, que é superior ao biopower antigo, que é uma radiofrequência. Aliás, que nós tínhamos a radiofrequência pulsada, tudo, que era quadrada, as ondas, mas o FEAR é diferente. Ele trabalha na ação vibracional das células, atingindo trilhões de vezes, promovendo ação intensa de energia, totalmente diferente, mais atuante e com mais resultado. O que mais nós podemos dizer aqui? Está aqui? Aqui em cima. Qual a ação das nossas tecnologias na esclerose? Entrou um tópico no meio aí. Em relação à esclerose múltipla. Esclerose, quem foi? Daniel Pedretti. Daniel, esclerose múltipla, né? Nós podemos falar do ELA, esclerose lateral amiotrófica. É uma doença que atinge a parte muscular, tendões, vai enfraquecendo esses processos
e vai limitando as pessoas aos movimentos. A esclerose. Quando ela é múltipla, há uma tendência total do corpo. Então as pessoas vão cada vez mais ficando limitadas. Quando eu recebo a ação principal, FIR e MFP, olha que coisa incrível. Vocês lembram quando a gente fazia o teste, logo que chegaram os braceletes, aquele teste de distensionamento, que você fazia as pessoas irem a mais além da ação? O cara abaixava, que não conseguia abaixar, botava o braço lá atrás. Isso chama-se distensionamento muscular. O FIR promove o distensionamento muscular. Então, essa limitação, há um relaxamento. A pessoa pode voltar a relaxar esses processos musculares e dos tendões. Eu conheci pessoas com, mais ou menos, eu tive o depoimento de uma mulher com menos de um ano, não lembro bem se foi 9 ou 10 meses. Ela era cadeirante há 9 anos e eu fui o Éder Montoro esteve comigo nesse dia. Se o Éder estiver aí, ele vai lembrar. Ela deu um depoimento lá no ABC. Ela era cadeirante há 9 anos e ela andou até chegar lá na frente no palco. Com 9 ou 10 meses de uso da nossa tecnologia. Com esclerose múltipla. Então, por quê? O que aconteceu? Acabou a doença? Não. Ela teve alívios de melhora porque ela está usando uma tecnologia compatível. No momento que ela deixar de usar, volta tudo outra vez. Isso acontece nas principais doenças, as incuráveis, autoimunes, tal, como a fibro, etc. Então, enquanto estiver usando, há benefício. Deixou de usar, volta o processo. Bom, pessoa que toma remédios diariamente pode perder o efeito dos mesmos ao usar nossos aparelhos. Uma vez que desintoxica o corpo, o Alexandre, Alex, amigão, é o seguinte, você só vai deixar de tomar remédio quando o médico falar que você não precisa mais. Não se deve parar de tomar remédio por conta própria. Se você toma remédio é porque foi indicado por um médico. Para não tomar, o médico tem que falar que você não precisa mais. Normalmente, quando você usa as nossas tecnologias e cria toda essa ação de homeostase no corpo, não há mais necessidade do remédio. Mas aí você vai provar isso através de exames. E aí você leva o exame para o médico vai ver que está tudo em ordem, que não precisa mais remédio. Ele vai tirar os remédios. Quantas pessoas aqui usam nossa tecnologia e não usam mais remédios? Isso é possível, sim. Porque o corpo produz essa ação. Não é o produto. Não é. É o teu corpo que traduz, que transforma, que reverte o processo. Mas isso aí de remédio, não faça por conta própria. Vá no médico, que ele, da mesma forma que ele colocou os remédios para você, ele vai tirar. Vamos para a próxima. Felipe dos Santos. Tenho 32 anos de idade, tive hábitos de tabagismo e alcoolismo. Ao longo dos anos, recentemente cessei esses hábitos. Será que o corpo possui células tronco suficiente para regeneração? Sim. Sim. Apesar que do álcool é mais rápido a regeneração. O fumo, ele leva consequências um pouco mais graves. Porque o fumo, ele queima as membranas dos alvéolos pulmonares. É mais ou menos isso. O nosso pulmão parece um cacho de uva. Mais ou menos isso. Alvéolos. Se você pegar o nosso pulmão e abrir ele numa quadra de futebol de salão, ele consegue cobrir todinha a quadra de futebol de salão. Os nossos pulmões. Aqui tem um alvéolo, uma bolinha dessa. Esse alvéolo tem uma membrana. Aqui entra oxigênio
E aqui sai o gás carbônico, a sujeira do corpo. Então, toda vez que a gente aspira, o ar entra por aqui. Esses alvéolos são ricamente irrigados e aí o oxigênio vai para o sangue, que o sangue leva na corrente, vai para as células, vai irrigando todo o corpo. Aí, quando as células voltam vazias, passa por aqui e deposita o gás carbônico à volta, para ser excretado. Quando a pessoa começa a fumar, queima essa membrana de divisa. E aí, quando o cara respira, mistura o oxigênio com o gás carbônico. Então, quando você aspira, você recebe oxigênio, mas lá o gás carbônico está tudo junto. Vai para a célula outra vez. Agora, quando você deixa de fumar, então o oxigênio entra mais puro, né? Há melhor absorção. Mas vai gás carbônico ainda, mas em menor quantidade. Então, por isso que há uma regeneração. Não total, porque essa membrana não tem como regenerar. Mas você vai melhorar, fica tranquilo. Né? Você volta a ter uma qualidade de vida normal. Parou de fumar, parou de beber, né? Ok, mais alguma? Heloísa Cruz pergunta, por que eu começar a usar as tecnologias? Tem pessoas que no primeiro momento aliviam as dores e tem gente que as dores se potencializam. Isso tudo, Heloísa, é uma reação. Não é a reação do produto, é a reação do organismo. Dependendo da pessoa, às vezes tem uma disfunção, um distúrbio qualquer, e às vezes nem sabe. Né? Aí sente uma dor, começa a usar a nossa tecnologia. Tem dores, tal, começa a melhorar imediatamente. Legal. Agora tem doenças que estão... elas estão incrustadas no organismo, mas não tem ainda uma ação de dor, que ela vai vir ao momento que ela vai se manifestar, né? Essas dores. Então, quando a pessoa entra no campo de energia, o corpo traz essa doença para entrar em homeostase. E aí potencializa a dor. É importante, toda vez que a gente colocar um RS para uma pessoa, sempre orientar. Isso aqui é um produto terapêutico em forma de colchão. Isso vai trazer benefícios de saúde para você, para a tua família. Para você ter benefício de tudo isso, há que ter uma adaptação. Essa adaptação pode trazer alguns incômodos, mas são incômodos passageiros, que ao longo do tempo você não vai ter mais. Aí você vai usufruir de qualidade de vida. Quando a pessoa compra e sente uma dor, você já alertou as pessoas. Aí ela vai, pô, começou meus incômodos. Mais uma razão para fortalecer, porque como o seu corpo começou a funcionar, começou a reverter os processos, porque melhorou, aumentou a dor para melhorar. Nós chamamos isso de crise de cura. O corpo produz uma ação de reação para poder fazer a reversão. Então isso acontece com muitas pessoas, mas cabe a nós, distribuidores, orientar. Quando você orienta, principalmente pessoas que têm mais problemas, esses tendem a sentir mais dores. Uma coisa que não combina com dor é a vibração. Ah, mas você coloca a vibração, a pessoa... Tudo bem, você quer o produto com vibração, mas você não vai usar agora, porque ele pode causar dor. E pode potencializar a dor. Todos nós temos inflamação no corpo. Nosso corpo é todo inflamado. Aí começa a bater nas inflamações, cria dor. A potencialização da dor. Então, nos primeiros momentos, os dias, primeiras noites, usa menos a vibração, bem leve, em pouco tempo. Depois que vai se adaptando, aí você pode ficar.
Tem gente que compra o aparelho e fica 2 horas lá no máximo fazendo massagem. No outro dia ele não levanta. Fala que o produto não é para ele. É porque não soube usar. Então nós temos que orientar as pessoas nesse sentido. Tem dor? Então tem vibração. No começo não usa, deixa seu corpo se adaptar. Depois, paulatinamente, vai utilizando, vai trazendo as melhoras para você. Hi. Acho que tá bom, né, André? Né, já estamos aí no tempo. Né, presidente? Acho que tá bom. Olha, depressão, ó, gente, para terminar, Sheila, como ele age na pessoa que tem depressão? Minha irmã toma 12 remédios por dia. Eu expliquei sobre o trio aqui do hipotálamo, o pinel e a hipófise, é esse controle. Quando você começa a utilizar nossas energias, começa a melhorar esse controle. E aí o sistema psíquico começa a reagir, melhorar. E aí começa a trazer os benefícios para o teu organismo. A resposta foi dada no próprio esclarecimento. Gente, é assim, a nossa intenção é cada vez mais ajudar vocês, capacitar um pouco mais, né? O meu trabalho aqui na Vitalflex, são parceiros da Vitalflex, já estou aqui há 10 anos, a gente trabalha aqui sempre trazendo pesquisas, estudando bastante, para poder ajudar vocês a ter consciência que o nosso produto ajuda as pessoas. A verdade é essa. Eu também já fui vendedor, já fui distribuidor, já fui graduado. Meu pai, Martins, que me trouxe aqui, era meu fornecedor, eu tinha clínica, ele me atendia, e ele me convidou para cá, e eu comecei a testar, e nunca mais parei, porque eu me apaixonei por isso. Porque a coisa mais gratificante que tem é você poder ajudar alguém. Você levar um produto, uma pessoa que vai trazer benefício, da melhora da condição de vida dele, da família dele. Isso soa maravilhosamente em nossos ouvidos. Você se sente bem fazer bem para as pessoas. Custo, tudo isso existe. O mundo gira em função de valores. Não importa, nós temos que levar o bem para as pessoas. E o nosso produto é próprio para isso, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Olha que coisa incrível, a Vitalflex, né? Toda segunda-feira, vem aqui os presidentes, gente. Nosso presidente Mor está sempre aqui, mostrando o caminho para você se desenvolver nesse trabalho. Mas nem precisava disso se você se conscientizar que você precisa ajudar as pessoas. Mas ele dá toda a dica, né? A experiência de mais de 30 anos informando vocês como fazer, de que forma fazer, com quem fazer. Os brilhantes presidentes, né? São craques em poder orientar, falar, dar dicas de vendas, né? Então, ouvem essas pessoas, ouvem e façam o que façam o que eles indicam para fazer. Você vai ver que vai mudar a tua vida. E melhor de tudo isso, você vai melhorar a tua vida financeira, né? E também a tua vida espiritual, porque você começa a ajudar as pessoas. Toda vez que você gradua, que você melhora na tua condição aqui na Vitalflex, você ajudou mais pessoas. Isso aí, isso não tem preço. Nós falamos em venda de produto, a venda sabe, o que nós precisamos levar é a saúde para as pessoas. Eu ficava chateado quando saía da casa de uma pessoa, a pessoa não entendia que o produto era necessário para ela. Hoje ela entende porque precisa. Então essa é a nossa missão. A gente, na medida do possível, vai ajudando as pessoas, estamos sempre à disposição. Infelizmente a gente não está podendo mais fazer os treinamentos que a gente fazia, mas a Vitalflex tem aberto aqui alguns espaços para a gente poder falar um pouquinho das nossas tecnologias. Espero ter ajudado, né, a melhorar um pouquinho mais o conhecimento das pessoas. A gente não sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, né, cada dia aprendendo um pouquinho mais. Vocês aprendem o que eu falo, eu aprendo o que eu leio, o que eu estudo, o que pesquiso, e assim vai. E eu agradeço a atenção de vocês. Vai vir aqui o nosso presidente, o Fábio Soprani, para fazer os encerramentos, é isso? Ah, tá. Então,
Nós vamos fazer agora os vídeos de depoimentos. Tudo isso que nós falamos, olha só o resultado disso. Grande abraço, gente. Até a próxima. Olha, eu vim através desse pequeno vídeo falar para vocês que o aparelho Nipoflex, o América da Nipoflex, há 1 ano que a gente está fazendo uso, só bênçãos nas nossas vidas. Então meu marido tomava 8 medicação, não toma mais nenhum, e eu tomava 2 medicação, não tomo mais, síndrome do túnel do carpo, problema nas varizes. E outra, eliminei 11 quilos, graças a Deus, e a essa tecnologia, ó. O América Fear, da Nipoflex. É o aparelho, é o melhor do mundo, gente. É tudo de bom. Quero falar com você sobre o meu depoimento. Em 2013, que eu comecei a utilizar as tecnologias, eu fui surpreendida pelo MFP. O que aconteceu? Em abril de 2012, eu tinha muitas pedras nos rins. Era um mês sim, o outro não, tomando vários medicamentos para sanar um problema de infecção de urina. Imagina, cabeleireira em pé há muito tempo. E a minha água do meu corpo era totalmente ácida e com isso produzia as pedras. E por felicidade eu comecei a utilizar as tecnologias, a água do meu corpo ficou totalmente alcalinizada e com isso eu não tive mais infecções de urina e também não tive mais pedra nos rins. Eu tenho 2 cortes nas minhas costas por intubações e eu vou falar pra você, não perca tempo, comece a utilizar as nossas tecnologias, que eu tenho certeza que você vai ajudar o maior número de pessoas. Hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho do depoimento, do meu depoimento, de como foi o que o aparelho Nipoflex fez com a minha saúde, quais foram os benefícios que eu tive. Quando eu conheci a Nipoflex, já fazia uns 8 meses mais ou menos que eu havia feito alguns exames, pois eu sentia muita dor nas minhas pernas. Eu não sabia do que era, do que aquilo vinha, então eu comecei a investigar. E nessa investigação eu descobri que se tratavam de varizes hereditárias, né? É uma coisa que toda a minha família, por parte de pai, tem, e isso veio para mim também. Quando eu consultei o médico, ele me falou que havia apenas 2 coisas que eu poderia fazer, né? Porque eu sentia muita dor, muito cansaço, eu sentia muita dor nas minhas pernas mesmo. E ele me disse que só haviam 2 coisas que resolveriam o meu problema. Uma delas seria o uso da meia de compressão, que eu usei durante esse tempo, né? E a outra que seria a cirurgia, né? Eu conheci a Nipoflex 8 meses depois do meu diagnóstico, que foi quando a gente adquiriu o nosso colchão, né? Nosso maravilhoso colchão. E foi quando transformou a minha vida. Eu não acreditava que eu não sentia mais dores nas minhas pernas. E depois de 1 mês e meio, mais ou menos, eu não estava mais usando as meias de compressão, né? Que o médico me falou que ajudariam. E também cancelei a cirurgia, aonde eu já tinha feito todos os exames e agendado a mesma. Então eu só tenho uma coisa a dizer. Esse colchão, essa tecnologia, essa maravilhosa tecnologia, ela é fantástica. Ela transformou a minha vida, porque ter uma vida sem dores é incrível e é magnífico.